Constantino, carregando a cruz. No terceiro século depois de Cristo, o Império Romano estava em crise. Sofria ataques externos e passava por divisões internas. Foi preciso um soldado para reunificar o Império. Ele o fez em nome de um único Deus e mudou o curso da história. Seu nome era Constantino. Desde cedo, os sinais de sua grandeza imperial eram evidentes. Eusébio. No terceiro século, o Império Romano estava em estado de sítio. No leste, exércitos persas acabavam com as províncias enfraquecidas. No oeste, os bárbaros estavam rompendo as fronteiras. Cidades eram saqueadas, a agricultura era desperdiçada e os romanos das províncias escravizados. No século III, o Império foi destruído por uma série de invasões bárbaras e persas. Esse era o Império dilacerado, um império que parecia que não ia se recuperar, que não recuperaria sua união. O futuro imperador Constantino nasceu em Nis, na atual Sérvia, no ano de 272 d.C. Sua mãe, Helena, era a filha de um dono de albergue. Seu pai, Flávio Constantino, era um ambicioso oficial do exército. Flávio Constantino ficava ausente por longos períodos, lutando nas problemáticas fronteiras do Império. O jovem Constantino quase não o via. O mundo de Constantino era um mundo de conflito armado, onde o exército das fronteiras era importante e decidia quem se tornaria o imperador. Isso é completamente diferente do mundo de Adriano, onde havia uma sociedade, podemos dizer, mais civilizada e culta, onde a paz e a prosperidade passavam desapercebidas, o que não acontecia no terceiro século. Nós sabemos muito pouco sobre a infância de Constantino. Uma educação padrão, pagã e militar. Um filho cujo pai é um comandante que está sempre ausente, lutando nas fronteiras. Uma criança que é criada sem a presença do pai, mas com grande influência militar. Um garoto durão se preparando para a guerra. Quando Constantino ainda era adolescente, seu pai fez uma grande jogada política. Ele apoiou Deoclésio, o comandante da segurança imperial, num plano para destronar o jovem imperador Numérico. O plano deu certo. Deoclésio provou ser um político corajoso e notável. Ele decidiu que a única maneira de preservar o império e sua posição seria dividindo o poder. Ele indicou um confiável aliado, Maximiliano, para ser o co-imperador. Ambos adotaram o nome de Augusto, o nome do primeiro imperador de Roma. Deoclésio era o Augusto principal, na metade leste do império. Seu colega Maximiliano era o Augusto secundário, no oeste. O pai de Constantino era um político oportunista. Ele abandonou sua esposa Helena e se casou com uma enteada de Maximiliano. Foi uma jogada inteligente. Depois de 4 anos, Deoclésio decidiu que mesmo 2 homens no poder não conseguiriam administrar o império. Ele criou a Tetrarquia, um governo por 4 membros. Cada Augusto escolheria um representante sob o título de César. Deoclésio escolheu Galério. Maximiliano escolheu seu novo genro,
Flávio Constantino. A realização de Dioclécio é, de certa forma, paradoxal. É o reconhecimento de que, para se conquistar a união, você tem que começar com a divisão. Dividir o império em 4 áreas facilitou a distribuição das tropas pelas fronteiras. Eu acho que o alvo de Dioclécio era a união, mas ele percebeu que dividindo o império em 4 unidades separadas era o caminho. Roma havia deixado de ser a sede do poder imperial. Estava longe das fronteiras e fora desbancada por cidades mais estratégicas, onde os 4 homens se estabeleceram. Dioclécio na Nicomédia, Galério na Antioquia, Maximiliano em Milão e o pai de Constantino, Flávio Constantino, em Trier, perto do rio Reno. Constantino, aos 21 anos, logo se envolveria em intrigas imperiais. Seu pai havia lhe pedido para fazer um outro casamento político, com outra filha de Maximiliano, mas Constantino se recusou. Ele queria fazer sua própria escolha. Mas as ordens de Dioclécio não podiam ser recusadas. Ele levou Constantino como refém para garantir sua fidelidade. O teimoso Constantino viajou para Nicomédia, a corte de Dioclécio, o verdadeiro coração do poder imperial. Ele tinha uma excessiva ambição pela glória. Eutrópio. Dioclécio estava confiante de que seu governo, com 4 representantes, estabilizaria o império. Ele então ordenou que suas legiões atacassem. Galério, seu representante, foi mandado em campanha contra os samaritanos, que moravam do outro lado do rio Danúbio. Constantino foi com ele e logo se sobressaiu na batalha. Quando Constantino, ainda jovem, estava servindo na cavalaria contra os samaritanos, ele agarrou pelos cabelos um furioso selvagem e o atirou aos pés do imperador Galério. O imperador o mandou para um pântano, onde ele seguiu cavalgando, chegando até o inimigo, matando vários e conquistando a vitória. Anônimo. Constantino, ao lado de Galério, marchou rumo ao leste, chegando ao Império Persa. Foi uma campanha triunfante, culminada com a conquista da magnífica capital de Ctesiphon. Constantino retornou a Nicomédia com a reputação de corajoso comandante. O imperador Dioclécio resolveu ser prudente em relação a este astro em ascensão. A posição de Constantino era muito perigosa. Ele provavelmente tinha vários inimigos. Diocleciano não queria ter dinastias. Então, por um lado, ele poderia usar Constantino, mas por outro lado, ele tinha que ser vigiado, porque ele poderia ser um foco de um plano contra Diocleciano. Diocleciano ficava de olho nele. Pode até se dizer que ele o treinava e ao mesmo tempo o vigiava. No grande palácio de Diocleciano, Constantino assistiu às preparações para uma nova campanha. O novo inimigo era uma seita religiosa, o cristianismo. É muito difícil saber que proporção da população nessa época era cristã. Existem opiniões diferentes, mas não era mais do que 10%, mas provavelmente uns 2%, pouca coisa. Mas aparentemente eles estavam concentrados em cidades, principalmente nas cidades do leste, onde se falava grego, e no círculo de alguns membros proeminentes do governo. Então talvez eles tenham tido um impacto desproporcional. O cristianismo vinha crescendo regularmente desde sua fundação 3 séculos antes.
A igreja era muito bem organizada por bispos e padres. Para alguns romanos, a filosofia cristã de uma gloriosa vida depois da morte e o perdão do pecado eram bastante atraentes. Mas muitos consideravam a devoção exacerbada dos cristãos e suas crenças em um só Deus extremamente ofensivas. O problema com os cristãos é que eles negavam a existência de qualquer outra divindade. Diocleciano, convencido de que seus deuses o ajudaram a estabilizar o império, queria que todos os habitantes do império, todos, sem exceção, adorassem seus deuses. Existia um acordo. Você me adora, eu te ajudo. Os cristãos quebraram esse acordo. Deoclésio, encorajado por seu cruel representante Galério, ordenou a perseguição aos cristãos. Em 24 de fevereiro de 303 d.C., um édito de perseguição foi anunciado. Igrejas foram demolidas, Bíblias queimadas, suspeitos cristãos foram presos. Os que se recusaram a se converter foram presos, torturados e executados. Constantino, que assistiu a esses martírios, quando viu a fidelidade ao compromisso dos cristãos, a sua fé, talvez tenha se impressionado e até se perguntado: por que essas pessoas estão agindo dessa maneira? Agindo de uma maneira anti-romana e, ao mesmo tempo, agindo de uma forma extremamente corajosa. Tanto a coragem quanto a fé seriam necessárias para que Constantino alcançasse suas ambições políticas na sua jornada imperial. E Deus disse: Constantino, por este sinal, conquiste Sózomen. Depois de 30 anos no poder, a saúde de Diocleciano começou a enfraquecer. Ele decidiu descansar e nomeou Galério como imperador do leste. O pai de Constantino se tornou um Augusto e governador do oeste. Constantino esperava ser um dos novos Césares. Flávio Constantino tinha um filho, Constantino, um jovem da mais alta integridade, digno de ser um César. Sua presença marcante e agradável, sua capacidade militar, sua extraordinária amabilidade fizeram dele objeto da afeição dos soldados e a escolha dos cidadãos. Lactânio. Galério não queria permitir uma dinastia rival no oeste. E Constantino não foi o escolhido. Seu pai temia por sua segurança e pediu para que Galério deixasse ir embora. O pedido foi negado. Ele enfrentava uma crise. Seu pai era agora um Augusto, um dos imperadores principais, mas Constantino não tinha uma posição oficial. Sua vida estava em perigo. Enquanto Galério descansava após o jantar, Constantino partiu apressadamente e seguiu seu caminho, se livrando dos cavalos, dos postos públicos por onde passava. Lactânio. Constantino cavalgou centenas de quilômetros até a costa da Gália. Lá, ele se juntou a seu pai, que se preparava para uma campanha contra os rebeldes Picts ao norte da Bretanha. Juntos, eles atravessaram o canal e viajaram para reprimir a revolta. Mas sua união durou pouco. Em 25 de julho de 306 d.C., na cidade de York, o pai de Constantino morreu.
Logo depois, as tropas declararam seu popular filho Constantino o novo imperador da Bretanha e da Gália. Sem o consentimento de Galério, Constantino aceitou a oferta da legião. Com seu filho Crispo e sua segunda esposa Fausta, ele retornou à capital de seu pai, Trier. Para um usurpador, o futuro era incerto. A posição de Constantino era delicada. Ele fora aclamado somente pelas tropas da Bretanha e, afinal de contas, ainda tinha todo o resto do império. O que ele precisava era de legitimidade. Constantino, aos 34 anos, agiu rapidamente para estabelecer a autoridade. Ele imediatamente declarou-se contra a perseguição aos cristãos. Mandou soltar todos os prisioneiros. Com isso, assegurou o apoio de uma importante minoria. Eu vejo um processo gradual de mudança religiosa. Constantino descobrindo mais sobre o cristianismo, pensando no que os cristãos poderiam fazer por ele, e lembrando da capacidade de resistência, da coragem mostrada por cada cristão que foi martirizado. Aí estava uma religião que talvez funcionasse para ele. Constantino então resolveu reagir, liderando uma série de bem-sucedidos ataques contra os bárbaros além do Reno. Alguns prisioneiros foram trazidos de volta para Trier e usados para divertir o povo nas arenas da cidade. Constantino, que estava governando a Gália com sucesso, expulsou os francos e alemães num grande massacre, capturando seus reis, que foram, num magnífico espetáculo, entregues às bestas selvagens. Eutrópio. Ele estava operando, seguindo as regras da tetrarquia. E eu acredito que ele se via como um habilidoso e poderoso tetrarca, um governante de parte do mundo romano. Mas na medida que seu governo sucedia, sua ambição e sua autoconfiança também aumentavam. Em pouco tempo, Constantino tinha o controle do oeste, mas o centro do império, Roma, Itália e África do Norte, haviam sido conquistados por um outro usurpador, Maxêntio. No início do ano 312, Constantino atravessou os Alpes até a Itália para conquistar esses territórios. Ganhou 2 batalhas no norte, e então marchou para Roma. Maxêntio demoliu todas as pontes sobre o rio Tibre e preparou seu exército para a batalha decisiva. O exército de Constantino acampou próximo às ruínas da ponte Milvia. Constantino fez uma dramática declaração às suas tropas. Ele disse ter tido uma visão divina. Ele viu um facho de luz em forma de cruz, onde estava inscrita a vitória. A aparição deste sinal o deixou impressionado. A mente do imperador foi fortalecida por essa aparição divina e milagrosa. Sócrates escolásticos. Para a minoria cristã do seu exército, a declaração de Constantino foi um momento de inspiração. Os restantes acreditavam que o Deus do imperador traria vitória. A batalha foi sangrenta e rápida. As forças de Constantino esmagaram seus oponentes, que fugiram em pânico de volta para Roma. Centenas, incluindo Maxêntio, se afogaram no rio Tibre.
A visão que Constantino teve na Ponte Milvia deu às tropas a sensação de que eles tinham um poder divino que apareceu na visão de seu comandante. Isso os deu uma sensação boa em relação a essa causa, que era um novo Deus contra um Deus antigo, e que eles seriam vitoriosos. Constantino entrou em Roma triunfante. 6 anos após a morte de seu pai, ele também se tornara um Augusto de todo o Império Ocidental. A unidade do Império Romano fora dignificada com um único poder supremo: Eusébio. No leste, o imperador Galério morreu. Foi sucedido por um competente general chamado Lucínio, com quem Constantino imediatamente fez um pacto. Deu a ele a mão de sua irmã Constantina em casamento. O império agora estava dividido em 2. Constantino no oeste e Lucínio no leste. Constantino começou a promover sua popularidade com o povo romano. Construiu muitos prédios e realizou projetos extravagantes. Completou a obra de uma vasta basílica. Restaurou o Circo Máximo e construiu o maior arco do triunfo em Roma. Constantino fez tudo certo quando ele tomou Roma de Maxêntio. Ele triunfou. Ele convidava as pessoas para jantares. Ele construiu monumentos. Ele fez exatamente tudo que os senadores esperavam que um imperador fizesse. Ele mostrou ter respeito pela capital antiga do império. Como ainda era o chefe de uma crença pagã, Constantino assumiu um novo papel monumental. Ele se tornou o chefe da Igreja Cristã. Constantino descobriu rapidamente que ele ia ter um relacionamento muito próximo com a hierarquia cristã. Esperava-se dele uma posição em relação à disciplina cristã e também à doutrina cristã. Ele é o árbitro da Igreja Cristã, assim como o responsável pelo mundo romano secular. Ele assumiu uma tremenda responsabilidade religiosa, coisa que nenhum outro imperador havia feito. Mas Constantino não queria ser atacado por disputas teológicas. Estava determinado a unir todo o Império Romano. Com políticos romanos antigos, ou você progride ou você morre. O preço do fracasso é sempre a morte. Se você decide jogar o jogo, tudo pode acontecer. Constantino quebrou seu pacto com Lucínio e marchou em direção aos Balcãs. Cada vez mais poderoso. Aos poucos, ele assume o controle das províncias balcânicas e, com o seu papel de defensor da Igreja Cristã, ele adquire mais interesses no leste. E as pessoas no leste estão querendo a sua proteção. Eles têm esperanças de que ele venha. Querem a sua presença. Por volta de 324 d.C., Constantino mais uma vez declarou guerra contra Licínio. Houve uma imensa batalha em Adrianópolis. Constantino, com 52 anos, foi ferido na coxa, mas mesmo assim liderou seus homens à vitória. Licínio bateu em retirada para a cidade de Bizâncio. Aí, Constantino e seu filho, Crispo, derrotaram o inimigo. Apesar dos apelos da sua irmã por misericórdia, Constantino mandou executar seu cunhado.
A guerra civil contra Licínio foi uma guerra grande e suja. Às vezes pode parecer que é Constantino empreendendo uma cruzada cristã, levando o cristianismo ao leste do império. Mas podemos ver por um outro lado. Para mim, é uma guerra civil brutal e desnecessária. Não tinha necessidade de atacar Licínio. Ele era eficiente, ele era um bom imperador, ele não era tirano. O ataque de Constantino foi uma demonstração de poder cínica que pode ser disfarçada pelas causas cristãs, mas a realidade é outra. O vitorioso Constantino agora construiria uma nova Roma no leste. Onde César estiver, lá estará Roma. Herodes. Constantino decidiu marcar sua vitória expandindo a antiga cidade de Bizâncio, situada onde a Europa encontra a Ásia. Essa seria a cidade de Constantino, Constantinopla. Constantino construiu uma capital nova no leste porque ele precisava. Ele conquistou o poder no oeste em 306. Mas em 320, quando ele conquistou o leste, após ter governado o oeste por 15 anos, ele não conhecia ninguém no leste. O leste vinha sendo governado por um regime alternativo. Ele não tinha nenhum contato, nenhum elo de comando. Então eu acho que foi estritamente uma necessidade política que o levou para o leste. Constantinopla seria uma nova capital, assim como Nicomédia, Trier, Antioquia e a antiga Roma. Mas o imperador queria que sua capital fosse maior do que as outras. Dizia-se que ele estava construindo a nova capital e mudando a capital de Roma para Constantinopla. Mas eu acho que, na verdade, era um processo lento. Constantinopla, enquanto cidade importante e capital, demorou a se desenvolver. Podemos até dizer que ele estava construindo a cidade que seria a sede do poder. Tinha um centro cerimonial, ele construiu um palácio, tinha o Senado. Ele deu à cidade um Senado, tinha um cerimonial e uma enorme estátua de Constantino. Arquitetos e artistas foram recrutados de todas as províncias. As preciosas artes do mundo clássico foram roubadas. Ele ofereceu grandes incentivos para a nobreza de Roma viajar para o leste e formar uma nova aristocracia. Mas eles se recusaram. A população da cidade lentamente chegou a 50 mil. A de Roma continuava perto de 1 milhão. Mas o centro do poder estava mudando inexoravelmente para o leste. Constantino, assim como Diocleciano antes dele, adotou o estilo excessivo dos potentados orientais. Usava roupas elaboradas, muitas joias, perucas, perfumes e uma coroa de pérolas. Vivia cercado de bajuladores, escribas, arquivistas, sacerdotes e eunucos. Imperadores foram elevados acima de suas funções. Eles foram removidos de suas funções. Eles são protegidos por uma imensa massa de serventes, cuja função é filtrar as solicitações, evitando que as pessoas cheguem perto. Em 325 d.C., Constantino convocou mais de 300 bispos para um conselho na cidade de Niceia. O imperador os forçou a concordar pela primeira vez com uma doutrina cristã padrão. O Credo de Niceia vem sendo adotado pelo mundo cristão desde então. Logo depois, Constantino partiu para a Itália para celebrar 20 anos de poder.
Deveria ter sido um ano triunfante. Mas foi um ano trágico. Espalhando choque e repulsa, ele repentinamente se voltou contra sua própria família, ordenando a prisão e execução de seu filho mais velho, Crispo. O escândalo foi mantido em segredo, mas Constantino talvez temesse as ambições de seu filho. Ciúmes familiares, ciúmes matrimoniais estão em jogo aqui. E Constantino, um cruel indivíduo, disse que, se um membro de sua família desafia seu poder, elimina-se essa pessoa. Também caíram suspeitas sobre sua esposa Fausta. Por ordens de Constantino, ela foi sufocada numa sauna. Foi uma coincidência extraordinária, ou talvez não tenha sido coincidência, que ele, naquele período que ele estava na Itália, tenha decretado leis contra o adultério, casamento e divórcio. E existe a possibilidade de que eles estivessem tendo um caso, que Crispo e Fausta estivessem tendo um caso. Ou então, podemos achar que foi um plano contra Constantino, mas é muito pouco provável. Não existe um motivo para essa suspeita. Tamanha crueldade não era incomum. Apenas 3 dos 36 imperadores anteriores morreram enquanto dormiam. A primeira defesa de Constantino era sempre espada. Nosso erro, é claro, é que muitas vezes nós pensamos em cristianismo como um meio sem personalidade, tipo ame seu vizinho. Mas eu não acho que Constantino tinha essa visão. Ele era, afinal de contas, o imperador, e sendo imperador, ele tinha que ser cruel, e você tem que ser se você é um homem poderoso, e ele era um homem muito poderoso. Mas Constantino via a igreja cristã como forma de consolidar ainda mais o seu poder. Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do sol, um feriado público. Mas na corte, ele se comportava com fidelidade cristã. Estou totalmente convencido de que eu devo minha vida, minha respiração, meu ser, ao Deus Supremo. Constantino. O motivo pelo qual eu acho que ele era um cristão devoto é porque dá para sentir. Você percebe pelas cartas e documentos que ele nos deixou. E nós sabemos pelo seu biógrafo que ele pregava na corte às sextas-feiras. Ele juntava os súditos e eles achavam isso extraordinário. Ele os reunia, orava e então os repreendia. Vocês têm que melhorar, era o que ele basicamente dizia. Vocês têm que tomar jeito, senão vão todos para o inferno. Vão queimar no fogo eterno. Constantino construiu igrejas por todo o império, enchendo-as de artefatos prateados e dourados, mosaicos e mármore. Ele fez de sua idosa mãe Helena uma líder da fé cristã e a enviou em romaria pelas cidades santas. Nem todos os cristãos aceitavam as medidas do imperador. Os cristãos mais antigos o criticavam por enriquecer a igreja com bens e poder e empobrecê-la em virtudes.
mas o apoio de Constantino levou a um enorme aumento de adesão. Não precisou muito para convencer os ambiciosos. Faça de mim bispo de Roma e eu me tornarei cristão amanhã. A grande maioria de seus súditos não era cristã, e ele não podia obrigá-los a se tornarem cristãos. Ele podia tentar encorajá-los, mostrando os benefícios de ser cristão em termos de promoções, em termos de recompensas, mas ele não podia forçá-los. Então ele tinha que agir equilibradamente. Pagãos não eram perseguidos, mas os templos pagãos perdiam sua propriedade. Os cristãos eram recompensados. As comunidades cristãs recebiam privilégios urbanos. Os indivíduos cristãos ganhavam posições proeminentes na hierarquia imperial. Mas a busca do equilíbrio continuava. O cristianismo correspondeu às expectativas do imperador. Era uma força fundamental para a unificação. Constantino sabia muito bem como dispor do cristianismo. Lhe deu uma ideologia política que ajudou a unificar o império. Por trás da igreja, por trás das instituições eclesiásticas, Constantino desenvolveu uma ideologia que o colocou perto de Deus, que fez dele amigo de Cristo. Então, o cristianismo foi a grande descoberta de Constantino para mostrar o seu poder ao Império Romano. No próprio Palácio Imperial, numa grande placa colocada no meio do teto coberto de ouro, ele mandou colocar o símbolo do nosso Salvador, composto de uma variedade de pedras preciosas pregadas em ouro. O símbolo tinha o objetivo de defender o Império. Eusébio. Não haverá nenhum sinal de falta de devoção e dedicação da minha parte. Constantino. Constantino conquistou estabilidade política dentro do Império. Mas as ameaças externas continuavam. Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, o poder dos povos bárbaros aumentava. Viver em uma vizinhança ampla e violenta como o Império Romano faz com que as pessoas se organizem em grupos grandes, tanto para se defenderem como para interceptarem os bens do Império Romano. Então o Império Romano do século IV encarava uma oposição maior e mais organizada através das fronteiras do Reno e do Danúbio. Aos 58 anos, Constantino mais uma vez liderou seu exército ao outro lado do Danúbio. Ele perseguiu os godos e os samaritanos por suas terras e lhes impôs uma humilhante paz. Àqueles que aceitaram seus termos, foi oferecida parte dos benefícios do Império. Ele sujeitou o povo bárbaro à autoridade de Roma. Ele alistou homens em idade militar no seu exército e, para outros, deu terras para suprir suas necessidades. Eusébio. A política de assimilação não era nova. Mas Constantino não podia evitar um vasto número de ávidos candidatos a terras ou se juntando ao exército. O Império Romano pode suportar um certo número de pessoas se incorporando a ele ao longo de um determinado período, mas quando não há equilíbrio, aí o processo de assimilação desmorona. Nos portões do palácio, você vê filas de bárbaros com tipos e aparências distintas, cabelo e barba, rostos soturnos, olhares aterrorizadores e corpos imensos. Alguns mascarados, alguns brancos como a neve e outros pretos como o ébano. Anônimo. Os altos custos da assimilação e defesa pesaram muito, sobretudo para os cidadãos que Constantino queria proteger. Quanto mais soldados no exército,
mais salários a pagar. Quanto mais centros administrativos, mais burocratas a serem pagos. Quanto maior a corte imperial, mais servos para contratar. O equilíbrio entre produtores e os produtores agrícolas e os consumidores no exército e na burocracia mudou. Consome-se mais, produz-se menos. Isso quer dizer que o sistema que Constantino criou tem dentro dele mesmo a semente da sua própria destruição, se as coisas começarem a dar errado. Na primavera de 337 d.C., Constantino viu as ameaças dos bárbaros contidas e um império forte e unificado à sua frente. Mas Constantino, aos 65 anos, estava doente. Na Nicomédia, ele decidiu que sua hora havia chegado e pediu aos bispos que o batizassem. Agora, eu também terei a bênção da marca da imortalidade. Constantino. Ser batizado no leito de morte era muito comum no começo do cristianismo, porque o batismo eliminava seus pecados. Constantino queria morrer e ir para o céu como um homem sem pecados. Como imperador, ele cometeu muitos pecados. Matar seu filho mais velho e sua esposa são pecados enormes. Mas seu batismo eliminou esses pecados. E os eliminou para sempre. Então, o batizado e depois a morte foi a combinação perfeita para um imperador como Constantino. Ao final das cerimônias, ele se vestiu com um manto imperial radiante, tão brilhante quanto a luz. Reclinou-se num sofá totalmente branco e nunca mais aceitou vestir roxo. Eusébio. Algumas semanas depois, Constantino morreu. Foi posto num sarcófago, ao lado dos outros 12 apóstolos representantes de Cristo. Foi Constantino, com sua conversão, através do seu sucesso como governante de todo o Império Romano, que permitiu que o cristianismo se tornasse a religião do Império. O cristianismo foi ajudado pelo apoio imperial, pela legislação imperial e pela decisão imperial, quando ele disse: "Eu, Constantino, sou um cristão e vou favorecer aos cristãos. Vou apoiar os cristãos." O fato de Constantino ter adotado o cristianismo teve uma importância fundamental na história do Império Romano. Sem essa adoção, a história do milênio seguinte teria sido bem diferente. Isso provocou a unificação. Um Deus, um império. Marca um momento crucial na história do império. Sem a decisão de Constantino, o cristianismo teria continuado sendo uma religião marginalizada, ocasionalmente perseguida, e não teria se tornado a base da religião europeia. Onde ele deixa sua marca não é numa unificação temporária. Unificações do Império Romano vão e vêm. É formando uma política de dinastia cristã. E é o cristianismo que nos 200 anos seguintes, quando o cristianismo é criado e transforma o Império Romano, é que realmente as coisas vão mudar. Constantino deixou sua marca na história. Mas seu sucesso em garantir o império era incerto. Durante os 70 anos seguintes, Roma foi saqueada pelos godos.
O desafio dos futuros Césares seria unificar um império tanto romano quanto cristão.